Seja bem-vindo ao É Desporto. A 23ª jornada da Primeira Liga de Futebol está quase concluída. O Futebol Clube do Porto ganhou e manteve a liderança, enquanto Benfica e Braga também venceram e mantiveram-se firmes na perseguição ao líder. O Futebol Clube do Porto foi à Madeira, vencedor nacional por 2-0, enquanto que em Lisboa o Benfica recebeu o Beira-Mar e venceu por 3-1. Já o Sporting de Braga venceu o Feirense por 4-1 e manteve-se no segundo lugar, a par do Benfica. O Sporting joga hoje com o Gil Vicente às 8h45. No ténis, o Masters 1000 de Indian Wells terminou com a vitória de Federer sobre John Isner por 7-6 e 6-3, enquanto no quadro feminino, Vitória Azarenka venceu Maria Sharapova e confirmou o bom momento de forma que atravessa. Há 4 anos que uma final de um torneio não juntava as duas primeiras classificadas do ranking WTA. Aconteceu em Indian Wells, com vantagem para a número 1 do mundo, que venceu em 2 sets pelos parciais de 6-4 e 6-3. Azarenka confirmou o melhor arranque de temporada desde 1997, com 23 vitórias consecutivas. Na última década, ninguém venceu a prova por 2 vezes. Os últimos 9 anos trouxeram ao torneio 9 vencedoras diferentes. No quadro masculino, Federer ultrapassou John Isner na partida decisiva do torneio Masters 1000. O suíço teve um primeiro set complicado, ganho no tie-break, mas depois embalou para o 6-3 no segundo parcial, confirmando assim o 73º título da carreira. Federer alcançou o 3º título da temporada, naquela que foi a 4ª vitória do suíço em Indian Wells. Este foi também o 19º triunfo de Federer no Masters 1000. No golfe, Luke Donald recuperou o título de número 1 mundial. O inglês venceu o Transition Championship na Flórida, num play-off disputado por morte súbita. Depois de ter perdido o lugar de melhor golfista mundial na semana passada para Rory McIlroy, Luke Donald voltou a recuperar a dianteira da classificação. O jogador inglês venceu o Transitions Championship na Flórida, num play-off disputado por morte súbita com outros 3 golfistas. Os 4 jogadores chegaram à final com 13 pancadas abaixo do par, mas acabou por ser Luke Donald a vencer o torneio. O inglês não registou qualquer bogey na última ronda, onde fez 5 pancadas abaixo do par 66. Esta foi a 5ª vitória de Luke Donald no PGA Tour e que lhe devolveu o título do jogador mais bem cotado da atualidade. A Fórmula 1 está de volta. Melbourne, na Austrália, recebeu a primeira corrida desta época e Jenson Button, em McLaren, foi o piloto mais rápido do dia. 3, 2, 1, partida. Está de volta à prova rainha do desporto automóvel, desta vez em versão 2012. A Austrália foi o palco da primeira corrida da época. Em Melbourne, ninguém foi mais rápido do que Jenson Button ao volante de um McLaren. O inglês percorreu as 58 voltas de Albert Park em 1 hora 39 minutos e 9 segundos, a uma velocidade média de 196 km por hora. Em segundo lugar ficou o atual bicampeão do mundo e apontado por muitos como favorito, Sebastian Vettel ao volante de um Red Bull. A McLaren, pelas mãos de Lewis Hamilton, fechou o pódio e foi a grande vencedora da primeira de 20 corridas desta época. A correr em casa também estava o australiano Mark Webber, que ficou em 4º lugar. McLaren e Red Bull começaram assim com o pé direito esta edição. Quem também fez uma boa corrida foi Fernando Alonso em Ferrari. O espanhol partiu da 12ª posição da grelha, mas conseguiu terminar a corrida em 5º lugar. Alonso conseguiu deste modo contornar os tão falados problemas do Ferrari 2012 ao longo desta semana e atingiu uma classificação que pode ser considerada positiva para a escuderia italiana. A Fórmula 1 regressa no próximo fim de semana. A Malásia recebe a segunda prova da edição deste ano. Fórmula 1 que está de regresso e tem destaque aqui no É Desporto, com Paulo Jorge Pereira, editor de Desporto Diário Económico. Paulo, bem-vindo. A McLaren entrou bem nesta edição 2012. Tínhamos falado sobre o assunto na semana passada, quando se colocou a questão de a Red Bull ser favorita e depois haver uma série de escuderias que poderiam surgir como principais rivais. A McLaren, obviamente, está sempre na primeira linha, não só pelas condições que tem, pela tradição que tem também na Fórmula 1, mas também porque tem 2 pilotos de grande qualidade que podem, obviamente, ser sempre rivais perigosos para a Red Bull. No fundo, a corrida mostrou um bocadinho aquilo que eram as nossas expectativas, pelo menos em relação à McLaren. O comportamento, quer de Jenson Button, quer de Lewis Hamilton,
foi o comportamento de dois pilotos que estão, conforme os próprios cuidaram de dizer, preparadíssimos para se envolver na luta pelo título mundial desta época. E o investimento elevado feito no carro também faria esperar uma prestação deste género? Sim, às vezes não acompanha o investimento e o comportamento em pista, ou porque se correm demasiados riscos, ou porque depois, ao longo da época, o carro vai acusando problemas técnicos, ou às vezes até pelo próprio momento de forma dos pilotos, que, nomeadamente no caso de Lewis Hamilton, passam por situações um bocadinho mais complicadas. Neste caso, a McLaren, para já, nesta primeira corrida, foi prometedora. E Button e Hamilton ficaram, Button em primeiro, Hamilton em terceiro. Ficou assim claro que vão ser os grandes adversários de Vettel, apontado como favorito para esta temporada? Vamos ver se não se torna exatamente no oposto, ou seja, se não é Vettel que acaba por ser o principal rival de Button e de Lewis Hamilton durante a temporada. Porque este foi só o primeiro grande prémio, o que significa que estamos apenas a recolher pistas para aquilo que pode ser a temporada. Podemos chegar à conclusão de que, afinal, o principal candidato ao título não é o bicampeão do mundo e pode ser um dos pilotos da McLaren. Para já, beneficiando até daquilo que foi a entrada em pista do safety car, Vettel fez uma corrida muito razoável, tendo em conta que tinha partido do 6º lugar da grelha. Chegar em segundo não deixa de ser um resultado interessante. Por outro lado, também não coloca em risco aquilo que são as expectativas de Sebastian Vettel para a luta pelo título. Vettel que tem alguma pressão em cima depois de ser unanimemente considerado como o grande favorito, não é? Sim, essa é uma questão adicional e que, em certo sentido, favorece quer Jenson Button, quer Lewis Hamilton, quer mais algum dos outros pilotos, como, por exemplo, o Fernando Alonso, que podem estar envolvidos na questão do título. Haver a pressão em função daquilo que se espera do comportamento de um bicampeão do mundo acaba por ser um elemento extra para criar mais complicações. Mas Vettel, por aquilo que mostrou até agora, também sabe conviver bem com a pressão. Fernando Alonso, que precisamente fez uma corrida bastante boa, começou em 12º lugar da grelha e acabou no 5º lugar da classificação final. Sim, Alonso, no fundo, acabou por fazer algo que não se esperava, até por aquilo que tinha sido a pré-temporada, por aquilo que tinham sido os resultados dos testes e por um certo choramingar público dos responsáveis da Ferrari, que, incluindo o próprio Fernando Alonso, não esconderam a questão de o carro revelar muitos problemas nesta fase, questões que quem está mais ligado à Fórmula 1 costuma designar por questões de juventude do próprio carro. Paulo, muito se falou do carro, foi dito que não estaria à altura deste início de temporada. No entanto, esta recuperação de Alonso poderá querer dizer que as críticas não são assim tão justificadas, que o carro não está assim tão mal quanto isso? Esse é um aspecto da questão. Se calhar os próprios responsáveis da Ferrari temeram que houvesse mais qualquer coisa de difícil, até por aquilo que têm sido os resultados das épocas anteriores. Estar sem ganhar há muito tempo depois leva a que as expectativas sejam um bocadinho temperadas para baixo, mas também revela que Fernando Alonso não é um piloto qualquer e que, apesar dos problemas que o carro possa ter, em pista há coisas que se resolvem. Paulo, e por falar em expectativas, Kimi Raikkonen também é outro dos pilotos que gera alguma expectativa relativamente àquilo que poderá fazer esta época. Sim, desde logo porque se trata de um ex-campeão do mundo e também porque é um regresso à Fórmula 1. Portanto, há muita gente a pensar que Raikkonen mantém grandes qualidades e que pode perfeitamente envolver-se, se não na luta pelo título, pelo menos nos primeiros lugares e ter até alguma influência naquilo que pode ser a decisão do título. Podemos então esperar mais dele na próxima semana na Malásia? Podemos, eu creio que podemos sempre esperar mais qualquer coisa de Raikkonen, até pela capacidade que ele tem revelado ao longo do tempo, mais na Fórmula 1, menos quando tentou correr riscos no Mundial de Rallys. Grande Prémio da Malásia que vamos certamente acompanhar na próxima semana. Obrigado, Paulo, pela tua presença aqui neste É Desporto. É Desporto que chega assim ao fim, é o ponto final nesta edição. Voltamos amanhã, desta vez com destaque para o ténis e com Marta Talhão. Até amanhã.